Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Sakai, ou melhor, de mais uma do Black, que no caso, Junji Ito, o Uzumaki, uma das obras favoritas que eu tenho o prazer de trazer aqui para o canal, ao que, sem querer, eu trouxe do Crono de Uzumaki aqui para o canal faz uns 2 anos atrás, para quem tiver interesse, assista, tá interessante, tem somente 3 minutos. E para você que é novo aqui no canal, já dê seu like, aí que se inscreva, compartilhe com seu amigo que é fãzaço de Junji Ito, assim como eu sou, e também comente sua obra favorita de Junji Ito que eu quero ler, e vamos bater 10 mil inscritos esse ano, mas sem enrolação e bora ver. Lembrando que Aspirais e Uzumaki, que é um dos mangás favoritos do Junji Ito, está presente em tudo. No seu ouvido, no ar que respira, até mesmo quando você faz um círculo no ar, mesmo sem querer, está presente em tudo, aparece até mesmo na água, até mesmo no banho que você faz, no formato da xícara, até mesmo na água que sai da torneira. Tudo é Aspiral em Uzumaki. Até mesmo aquelas molas que aparecem naquela caixa de palhaço presa, que é aquele brinquedo infantil e o que muitas crianças usam hoje em dia, é Aspiral. É uma Aspiral pequena, mas assim conta com uma Aspiral. E para você que diz que não, mas na verdade é assim. Tudo em Uzumaki pode ser uma Aspiral, mas isso é algo ruim. E outra coisa, o Sr. Saito, que é o pai aí do Shuichi, ele meio que já sabe e que tem cerca de algo errado com seu pai, até mesmo com ele, porque uma vez que ele descobriu que tem um padrão aspiralado em algumas coisas que ele encontrou no meio da praia, aí ele meio que conseguiu contorcer seus olhos, girando eles, até mesmo contorcendo sua língua com uma espiral. E, cara, isso é bizarro. É bizarro porque o Junji Ito meio que estava inspirado em coisas aspiraladas e meio que se inspirou nisso. O que eu acho interessante, porque, cara, aquilo ali é obra de gênio. É obra de gênio, se não uma coisa muito, muito viajada. Você se torna um espirão, diz que não disse te peguei afinal. Eu vou te seguir mesmo após o final. Garota bela, tão linda e desejada. Se pela espiral também fosse a... Lembrando que quando aparece cerca desse sinal aspiralado no rosto das pessoas, coisa boa não é. Porque tem um capítulo no mangá de Uzumaki que, convenhamos, quando essa mina aí, que eu esqueci o nome, já chega perto de Kiri, cara, é melhor ficar longe. Melhor ficar longe de quem tem aspiral, ou no cabelo, ou no rosto, ou no olho. Coisa boa não é, porque aspiral, a Universidade de Kuroso, se eu não estiver enganado, é uma coisa ruim, porque pega tão mal como se fosse uma praga. E outra coisa, o Shuichi Saihara, ele meio que já sabia, e o tempo todo, que a cicatriz dessa garota estava crescendo tanto no rosto dela, que essa obsessão por Shuichi estava totalmente crescente, como se fosse aquele filme Obsessiva, que a minha mãe assistia quando tinha a época do DVD. Mas, cara, aquilo ali possivelmente
já é uma coisa pra lá de maluco, uma maluquice sem tamanho. E para quem já leu Eu Uso Mac, que é uma obra belíssima de 695 páginas, cara, aquilo ali tem cerca de uns 20 e poucos capítulos que já mostra que tem terror de espiral para tudo que é lado. Lembrando que essa garota nunca foi acusada por nenhum garoto. Essa foi a primeira vez. Mas se ela foi acusada, é só aceitar. Aceita que é a vida que segue. Mas não. O único não para essa garota é como se fosse levar uma facada no coração, como se nada tivesse acontecido. E eu que já assisti todos os Viragem Quebrado, que no caso já sei do Mac de trás para frente, isso daí para mim é como se fosse quase nada. E a espiral dessa garota tá sugando o olho dela para dentro como se fosse meio que um redemoinho. E daqui a pouco tá meio que ficando aqui, cobrindo detalhe do rosto. O que é uma coisa pra lá de sinistra. E outra coisa, lembra daquele fumaça em formato de aspiral lá no céu de Kuroso? Pois é, aquilo ali nada mais é do que um ciclone que fica chamando Kiri a todo momento, a todo lugar, como se ela mesma fosse o centro da espiral. E para você que está se perguntando, Mestre Kai, como é que você sabe tudo isso de Uzumaki? Isso porque eu não tive mangá de Uzumaki ainda, mas eu só vi online pelo canal Hashi Quebrado e eu já sei isso de cor salteado. E convenhamos, essa obra é tão incrível que foi muito bem desenhada pela Pipoca Nankin e reimpressa pela editora JBC e depois pela Panini. De fato, esse lugar inteiro, que no caso Kuroso, já é uma armadilha completa. Você fica se perguntando se tem como escapar, se tem como sair de lá vivo. Teve uma parte do mangá, a de Uzumaki, que a Kiri meio que ficou emaranhada e até mesmo no seu próprio cabelo, que o Shuichi ele teve até que pegar uma tesoura para cortar ele em pequenas partes, para deixar ele menor. Mas, cara, o cabelo tava vivo. Tava tão vivo que dava até mesmo vontade dele até mesmo sair chicotando até mesmo o Chuichi, que, na verdade, isso daí já prova que a espiral aqui controla você como se fosse marionete. E para você que se pergunta se Uzumaki vale a pena ler, vale sim, para quem tem interesse. Eu já vi o mangá online, mas simplesmente não vi ele físico. Tenho vontade, mas eu não li ele. Ah, e lembrando, lá no hospital que tem cerca das mulheres que parecem cerca de, sei lá, moscas ou até mesmo aqueles mosquitos da dengue, que, cara, aquilo ali já mostra que elas pegam meio que umas furadeiras aqui na mão, uma da outra, para tirar o sangue da vítima e sugar como se fosse cerca de um mosquito com sua língua. O que já é bizarro, eu admito, mas quando elas vê aquele já se esgueirando para sair de lá sem ser vista, aí que mora o perigo. Aí que tá o perigo. Porque, cara, se você meio que achou que aquela garota que era rejeitada e ficou com a metade da cara, sugando outro cara, era como se fosse, sei lá, uma comida. Então, cara,
aquilo ali já é uma coisa para lá de obscuridade misturada com um terror psicológico. E outra coisa, em Uzumaki já mostra que você não tem como sair, não tem como escapar, a não ser que a própria maldição da cidade permita que você fuja. Mas como é vontade da maldição da cidade, teve uma cena em que teve cerca de 2 casais de uma família que tentaram até mesmo se abraçar por completo para provar que o amor deles é genuíno, mas eles ficaram tão emaranhados que parecia uma corda tão dura por aí de uma corrente de Kairoseki lá de One Piece, que, convenhamos, aquilo ali deixou os dois mais amarrados e mais enrolados, como se fosse um chicote. E depois eles foram para bem longe, e só Deus sabe para onde eles foram. Isso é verdade porque nessa maldição da cidade, Kuroso, já mostra que ninguém pode escapar. Tem até mesmo um capítulo desse mangá que já mostra que é chamado Farol, que as pessoas, quando entra dele, ou até mesmo sobe suas escadarias, já mostra que o farol, ó, quando tem a sua lamparina aqui, que está iluminando a cidade, aí até mesmo indo para as embarcações mostrar a sua luz, velho, é bizarro. É bizarro porque em vez de ser uma luz normal, que nem todo farol tem, tem cerca de epicentro dela que é uma espiral. E você pensando que era o quê? Uma coisa normal? Coisa normal não é. Mas se fosse, eu diria que é normal. E outra coisa, lá naquele capítulo que todo mundo tá na escola, aparece cerca de um garoto que vira um caracol do nada. E eu já fico me perguntando se isso é outro efeito da maldição de Kuroso, que no caso de Uzumaki, é sim, é mais um efeito, só que um efeito bem mais bizarro. Porque primeiro só gosta de ficar com uma protuberância, e depois vai ficar andando assim, bem devagar, num sentido tão lento, mas tão lento, que você meio que parece que os outros estão andando tão rápido, mas tão rápido que você não está acompanhando. Aí, depois de uma semana ou 3, você já vira um caracol. E se você encostar nele, cara, aquilo ali já prova que você vai virar outro também. Essa maldição te entorpece, é uma peste. Olha, só para deixar claro aqui, por mais que você tente fugir, por mais que você tente dizer que existe como sair de Kuroso, tem uma equipe de resgate que tentou tirar todo mundo de Kuroso de barco, até mesmo de helicóptero, de avião. Tentou, que foi uma tentativa muito útil, foi até interessante, mas por mais que isso fosse uma ideia genial, uma ideia muito boa, não teria como levar todo mundo. Isso porque não tem como. E até mesmo o Rio Curoso, até mesmo o Rio Libela, que tem até mesmo lá na universidade, é uma espiral tão grande que até mesmo a maior embarcação que entrar nele vai se desviar para o seu centro. Não vai ter como você sair de lá vivo.
Lembrando que por mais que a gente sair desse maldito lugar, teve cerca de um abrigo que a família de Kiri, até mesmo todo mundo que era da família Switch, até mesmo outras famílias vizinhas, tentando se abrigar em um casebre, até mesmo outros, mas estava tão cheio, tão lotado, que ficou um amontoado no outro, parecendo que estava muito apertado mesmo, que, convenhamos, aquilo ali está mais apertado do que uma casa cheia de órfãos. E, velho, imagina só o sufoco que estava um em cima do outro. Era quase impossível você encontrar cerca de um abrigo decente. Olha, a única protagonista que sofreu na história mesmo foi a Kiri, porque de todas as personagens de Junji Ito que podia sofrer na história, que podia ter esse final trágico e podia ter presenciado esses momentos tão horríveis, tão terríveis, cara, podia ter sido qualquer uma, mas essa aqui sofreu mais que brasileiro aqui no Brasil. E para você que gostou desse vídeo, chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que é fã da Jiu-Jitsu, assim como eu sou. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, falou e pode ir!